Eu quero nesse vídeo estar continuando o assunto da primeira e segunda ressurreição. Então, se você não assistiu esse primeiro vídeo, quando eu falei a respeito da primeira e segunda ressurreição, você pode assistir depois, né? Mas eu quero tocar nos mesmos assuntos, né? Embora ali eu fiz uma visão mais panorâmica, e eu quero, assim, me ater a alguns detalhes neste vídeo a respeito dessa primeira e segunda ressurreição, porque existem muitas confusões a respeito desse assunto, e por causa desse mau entendimento dessa questão da primeira e segunda ressurreição, também algumas doutrinas, alguns ensinos acabam sendo feitos e às vezes não coerentes com aquilo que está escrito na palavra. Então, o texto de primeira ressurreição e segunda ressurreição está em Apocalipse capítulo 20. E eu vou ler não somente o versículo da primeira ressurreição ou da segunda ressurreição. Eu vou ler desde o princípio para a gente poder entender todo o contexto, né? E então depois a gente falar especificamente sobre a primeira e segunda ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 fala assim: Eu vi descer um anjo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. É o tempo do governo de Cristo. Jesus vai estar governando durante 1000 anos, e no texto aqui fala das pessoas viverem e reinarem com Cristo durante 1000 anos. Então, nesse período, o diabo vai estar preso, tá? Porque é um governo cumprindo a profecia das 70 semanas de Daniel 9:24, com o fim dos pecados, expiação da iniquidade, com a unção do Santo dos Santos, o selo da visão da profecia e um reino de justiça, porque Jesus vai estar governando aqui na terra sobre todas as nações, como ele falou lá em Mateus 25:31, que ele vai sentar no trono da sua glória, vai chamar as nações para si e dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então é um reino de Cristo aqui na terra, ele assentando no trono das nações. Não é o novo céu e nova terra. Ali fala sobre ele assentar e as nações estarem sendo atraídas para ele. Aqueles que tiverem feito bem, praticado aquelas obras que diz ali em Mateus 25, e depois ele fala para os que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Não era para aquelas pessoas, era preparado para o diabo e os seus anjos. Mas aquelas pessoas que foram adoradoras do diabo, do anticristo, vão entrar também nessa segunda morte, né? Na morte eterna depois, tá? Mas, então ele vai entrar na posse do reino, e é esse momento aqui que Satanás vai estar preso durante 1000 anos. A besta e o falso profeta vão estar sendo lançados vivos neste lago que arde com fogo e enxofre, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, né, fala sobre isso, né, que eles vão estar, os dois, falso profeta e anticristo, lançados vivos e vão estar queimando no lago do fogo, né, para toda a eternidade. Mas ali então ele fala então de que Satanás vai estar preso durante esses 1000 anos, tá? Depois que Satanás vai ser solto, e depois o próprio Satanás também vai ser lançado no lago do fogo e enxofre, né? Os primeiros moradores lá do lago de fogo e enxofre, que é o chamado quinto dos infernos, é o anticristo e o falso profeta, né? E depois vai ser o próprio diabo e também aqueles que vão estar sendo lançados também para o fogo eterno, né? Como Jesus falou lá em Mateus 25. Mas enfim, vamos voltar aqui no assunto, né? Então, lançou o diabo e Satanás preso por 1000 anos no abismo, e ali o encarcerou e pôs um selo sobre esse abismo, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco tempo, que vai ser o versículo 7, né, quando ele vai ser solto e vai ajuntar as pessoas para tentar destronar Jesus, né? Vai sitiar a cidade de Jerusalém, onde Jesus vai estar governando, tá? Mateus capítulo 20, versículo 7. Mas é isso, então ele vai estar preso durante 1000 anos e depois vai ser solto por um pouco tempo, que é exatamente para juntar essas pessoas de todas as nações, pessoas que viveram o milênio e que não adoraram o rei, né? Por quê? Todos aqueles que vão entrar, né, como Mateus 25:31, né, quando ele chama, a partir do 31, quando ele chama as pessoas das nações para entrarem na posse do reino, todas as pessoas são aquelas que
são de todos os povos, tribos, línguas e nações, Apocalipse 7, 9, que ouviram o testemunho das 144 mil testemunhas de Jesus, né? Os 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, Apocalipse 7, versículo 4 a versículo 8, fala dos 144 mil. No versículo 9, fala que João viu uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas, nações, que ninguém podia enumerar, tá? Que é um número incontável de pessoas que vão ser salvas, né? E quem são esses? De onde vieram? Tá? Versículo 14 fala sobre isso. São aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, motivo pelo qual o Senhor vai estender sobre eles o seu tabernáculo e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, pessoas durante a grande tribulação que vão se converter, né? Em Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 5, fala dos 144 mil que são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Ele fala que são homens virgens, homens castos, e são as primícias compradas da terra, são as primícias para Deus, porque vão ser as primeiras pessoas que vão se converter durante a grande tribulação. E também, por causa do testemunho deles, né, por causa que vão estar falando para todas as nações que não é para as pessoas adorarem o anticristo, que está sentado no santuário de Deus, que estará sentado no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, mas para adorarem a Cristo Jesus, que ele é o verdadeiro Cristo. Então, retomando, né, o que eu já tinha falado, o templo vai estar reconstruído, né, e vai ter sacrifícios diários, ofertas de manjares, né, durante a primeira metade dos 7 anos, até que na metade dos 7 anos vai cessar o sacrifício costumado e a oferta de manjares, que são serviços sagrados no templo em Jerusalém, isso dito em Daniel capítulo 9, versículo 27, e na metade dos 7 anos, na metade da semana, virá o assolador com abominações. Então Daniel 11:31 fala a respeito disso também, que ele vai estar profanando o santuário de Deus e tirando o sacrifício costumado e estabelecendo a abominação desoladora. E foi a passagem que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 24:15, quando vocês virem o abominável desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então fujam aqueles que estiverem na Judéia, porque haverá uma grande tribulação. Mateus 24:15, 16, 21 e vai embora, né? Tá o versículo de Mateus 24:15 em diante, tá? Então, quando vai ser isso que Jesus falou? Quando, conforme Daniel falou, na metade da semana da aliança, não a semana da tribulação, na metade da semana da aliança, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição na segunda metade dos 7 anos. Então, 7 anos de aliança, mas a aliança está quebrada, será quebrada na metade dos 7 anos. O anticristo vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, se levantando contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Então é o que o apóstolo Paulo falou, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então estou repetindo esses versículos, estou falando de novo, né, para que realmente a gente possa fixar ou ver nas escrituras aquilo que está escrito, porque a palavra é de Deus, não é um ensino pessoal de ninguém. É a palavra de Deus, a inspiração do Espírito Santo. Então, por isso eu estou retomando para a gente poder ligar essas peças, né, do quebra-cabeça e fazer o entendimento, ter a visão panorâmica do que vai acontecer, né? Então, neste momento, né, que o anticristo se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, ele está no templo judeu, que vai ser reconstruído. Os judeus estavam fazendo serviços, oferecendo manjares, né, cereais, né, para o culto a Deus. E, de repente, um homem tira o sacrifício e culto a Deus e fala que ele é Deus e quer que ele seja adorado como Deus, né? E é o que fala em Daniel 11, 36 a 38 também, né? Falando sobre a atuação do anticristo, querendo não ter mais respeito do Deus dos seus pais, mas querendo que ele seja o próprio Deus, tá? Então, é nesse sentido que os judeus que estavam ali fazendo sacrifícios a Deus, que estavam fazendo as suas ofertas, estavam cultuando a Deus, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão ver um homem que vai tirar o sacrifício para Deus, eles vão dizer, poxa, então esse homem não é o Cristo, não é o príncipe da paz de Israel. Então, eles vão olhar nas escrituras, procurar quem é esse Cristo.
E é neste momento que Zacarias 12:10 funciona, que eles verão a quem eles transpassaram e vão chorar amargamente porque eles rejeitaram o primogênito de Deus, né? Ou unigênito de Deus, né? Que é Jesus Cristo. E eles vão se converter a Jesus Cristo, que é o que fala em Apocalipse capítulo 14, que eles são as primícias, os primeiros frutos, os primeiros convertidos durante a grande tribulação. E vão estar pregando Jesus a ponto de depois todos os povos, tribos, línguas e nações serem alcançadas todas as nações alcançadas durante a grande tribulação, que é Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e versículo 14, né? E aqui ele está falando sobre isso dessa forma também, tá? As pessoas, então, todas elas, né, essas pessoas que se converterem, vão estar, quando Jesus voltar, sendo chamadas para estar na presença do trono de Jesus Cristo em Jerusalém. Então, ele vai estar governando em Jerusalém. Então, não é o juízo final, tá? Que o juízo final está aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Nós vamos falar daqui a pouco. Mas esse julgamento é o julgamento das nações para entrar na posse do reino, né? E ele fala, porque eu tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de beber, estava nu, vocês me vestiram, estava preso, vocês foram me ver, estava enfermo, vocês foram me visitar. E as pessoas vão perguntar, mas quando nós te vimos assim, das pessoas das nações? Ele fala assim, toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Tá? Então o que vai acontecer? Os 144 mil vão pregar Jesus, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Então eles vão crer na palavra dos 144 mil e vão estar se convertendo a Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo vai estar lavando as suas vestiduras, né? E Deus vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Só que a fé que eles têm em Jesus Cristo, a fé sem obras é morta. E então, como os judeus vão estar sendo perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo, né? É o que Jesus falou lá em Mateus 24, né? Vocês serão odiados de todas as nações. E Lucas 21 também fala sobre isso. Lucas 21 até é muito interessante. Versículo 11 em diante ali, de Lucas 21, Lucas 21, 10, 21, 11 e tal, ele fala assim, vocês serão perseguidos de todas as nações, serão odiados das nações, vão levar vocês para as sinagogas e para os tribunais. Então ali, essas pessoas são a nação de Israel, são da nação de Israel. Ali não é a igreja que está sendo perseguida. Os santos ali, que quando fala, né, Jesus fala bem claro em Lucas 21, depois você lê essa passagem, ele está falando sobre os judeus que vão ser levados nas sinagogas. Então não está falando sobre igreja ali perseguida durante a grande tribulação. São judeus levados nas sinagogas para dar testemunho a respeito do nome de Jesus Cristo. E então essas pessoas vão ser perseguidas, mas vão ser socorridas com socorro de Deus, de homens, né, que Deus vai levantar, homens, mulheres, durante a grande tribulação, que eles vão estar presos e alguém vai visitar. Eles vão estar com fome, com sede e vão ser vestidos, vão ser na sua falta de mantimentos, né? Então, fome e sede vão ser alimentados, vão estar nus e vão ser vestidos. Então está falando dos pequeninos irmãos de Jesus, as pessoas da nação de Israel que vão ser perseguidas, como está falando nesse texto, tá, de Mateus 25, e em Lucas 21, 11 em diante, fala a respeito de que são judeus da Judéia, né? A perseguição é contra os judeus da Judéia, que vão ter que fugir e orar para que não seja no sábado, por causa que eles guardam a lei mosaica de guardar o sábado, né? Então, e aí as pessoas das nações vão vê-los com fome, com sede, nus, enfermos, presos, e vão então, por causa da fé, da salvação pela fé que eles tiveram, fé na pregação da palavra, que não é o Cristo da nova era, mas é o Jesus Cristo que é o Senhor. Então eles vão se converter, vão lavar as suas vestiduras, vão passar pela grande tribulação, mas Deus vai enxugar dos olhos dele toda lágrima e vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Eles vão estar participando do povo de Deus, tá? Vão estar participando como filhos de Deus, participando do reino. Em Mateus 25, então, Jesus convida essas pessoas para entrarem na posse do reino. Todas as pessoas que entrarem na posse do reino são pessoas que foram salvas, lavadas pelo sangue de Jesus Cristo durante a grande tribulação. Só que eles vão viver durante 1000 anos, até 1000 anos, tá? Que é aí que entra a passagem de Isaías 65, 17 a 21. Que a longevidade deles vai ser como a das árvores. Lá fala que viver aos 100 anos, pecar aos 100 anos, ou uma criança morrer aos 100 anos é morrer jovem, tá? Então, vai ter uma longevidade. Então, uma criança, um adolescente vai estar com 100 anos, tá? Porque vai viver como
era vivida a vida no Gênesis, tá? Viveram 700, 500, 700, 800, 969 anos, no caso de Matusalém, tá? Então as pessoas podem viver até os 1000 anos, mas não quer dizer que vão todos ficar vivas durante 1000 anos, né? As pessoas podem morrer, por isso que a Isaías 65 fala isso, que morrer, pecar ou morrer aos 100 anos é jovem ainda, tá? Mas podem morrer. Então muitas pessoas vão morrer durante 1000 anos, não vai todo mundo ficar vivo, tá? Mas enfim, essas pessoas, então, vão ser salvas, todas elas lavadas pelo sangue. Mas como elas vão viver quase os 1000 anos inteiros, tá? Ou até os 1000 anos, alguns, tá? Vão gerar filhos e netos e bisnetos, então vai ter uma geração de 1000 anos de pessoas, tá? E, por exemplo, vamos colocar nessa situação, vou dar o meu exemplo, que eu fui salvo durante a grande tribulação. Eu, como brasileiro, fui lá comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para tomar posse do reino, tá? Então, aí eu vou entrar, e ele fala assim, então, entra na posse do reino. Então, eu vou voltar a Jerusalém, né? Vai estar lá com Jesus sentado no seu trono, e ele fala assim, então, entra na posse do reino. Eu vou voltar para o Brasil, vou voltar a viver aqui, né, onde estou, tá? E vou viver durante os 1000 anos. Eu vou viver mais 500 anos, vou viver mais sei lá quantos anos, tá? Quanto que Deus determinar, porque cada um viva, tá? E aí eu vou estar gerando filhos. Mas o meu filho que nascer, né, durante os 1000 anos, ele não é salvo, tá? Quem entrou é salvo. Quem nascer durante os 1000 anos não será salvo. Então, eu vou ter que ensinar os meus filhos para andarem no caminho que eu estou andando, tá? Então, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for mais velha, não se desviar dele. Esse princípio continua verdadeiro, de Provérbios 22, tá? Então, eu vou ensinar o meu filho para ele adorar o Rei Jesus. E vou ter que ensinar para ele, como Zacarias 14 fala, que de ano em ano nós vamos ter que subir até Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos e adorar o rei. Então, o meu filho vai ser ensinado por mim, que passei pela tribulação, que não foi arrebatado, né? Então, entrei na tribulação, se fosse o caso, né? E daí vou tomar posse do reino, vou estar vivendo aqui a vida normal como brasileiro, haverá a restauração, todas as coisas foram destruídas durante a grande tribulação. Então, lê os selos do Apocalipse, todas as manifestações de terremotos, de fogo do céu, de estrela do céu caindo, das águas, né, contaminadas, né, com absinto, a estrela absinto, vai contaminar a fonte das águas, né? Então, uma série de situações que vão acontecer aqui, vai estar tudo destruído. Vai morrer os animais do mar, os peixes, tá? Então, muitas coisas, muitas catástrofes vão acontecer, descritas no livro do Apocalipse, durante a grande tribulação, parte do princípio das dores e grande tribulação. E daí, o que vai acontecer é que vai haver uma restauração, tá? Que Romanos 8 fala que a natureza geme e espera, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E ali está falando sobre a restauração de todas as coisas, tá? Então, o que hoje existe de destruição da natureza, vai haver uma reconstrução. As cidades assoladas vão estar sendo reconstruídas, tá? Então, haverá uma reconstrução e a vida das pessoas vai continuar aqui no milênio como era antes, só que com o reino de justiça. Então, pode acontecer, por exemplo, do meu filho, ele não querer adorar o rei. E por isso que lá em Zacarias 14 fala, se alguma família não subir para adorar o rei e celebrar a festa dos tabernáculos, naquele ano não vai cair a chuva sobre ela. Tá? Então, a bênção está, o suprimento, o cuidado, a chuva virá se as pessoas adorarem o rei, tá? E então ali fala dessa forma. Só que aí, se a pessoa não quer adorar o rei, tá? Uma família não quer adorar o rei, quer dizer, não quer se submeter ao governo de Jesus Cristo e continuar praticando os seus pecados. Então, os meus filhos podem ser, todos são pecadores, né? Não vai filho de crente, tá? Deus não tem neto, né? Então, é o contrário. As pessoas vão ter que se converter durante 1000 anos ao rei e adorar o rei ou não adorar o rei. E podem não adorar, o livre-arbítrio permanece. E quando as pessoas não quiserem adorar o rei, podem querer viver nos seus pecados. E por isso que Isaías 65 fala, a pessoa pecando,
Porque, apesar de ter sido expiada a iniquidade, ter uma justiça eterna, as pessoas podem continuar pecadoras, tá? E podem continuar praticando os seus pecados. E desta forma, podem sofrer condenação, tá? Então, por exemplo, hoje a pessoa pratica um ato de corrupção e a pessoa não está sendo presa, tá? Existem muitas corrupções e violências e maldades e prostituições, tá? Uma série de malignidade hoje na geração e a justiça é tardia, tá? A justiça não funciona. Então nós clamamos por justiça, clamamos para que venha um reino de justiça. E quando os meus filhos, netos, bisnetos, durante o milênio pecarem, se eles furtarem, se eles praticarem algum ato de corrupção, de maldade, de violência, roubarem, matarem, né, alguma coisa assim também, vai haver um sistema de justiça, é reino de justiça. Então, terão os advogados, terão os juízes, tá? A vida vai continuar com as profissões normais, né? A vida vai continuar, vai ser reconstruída durante 1000 anos, né? E aí, aqueles que pecaram vão ser sentenciados, a justiça vai funcionar. Os juízes vão julgar em nome de Jesus com justiça. As pessoas vão para as escolas, vão para os hospitais, a vida continua. Então, as profissões continuam, tá? A vida continua na Terra, né? E de ano em ano, as nações vão subir até Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, né? E todas as famílias têm que fazer isso. Mas, então, o que acontece? Aqueles que pecarem vão ser condenados por causa dos seus erros, por causa das suas perversões, por causa das suas corrupções. E aí essas pessoas presas, justiçadas, né, pela justiça que está funcionando, podem se revoltar, né? E é por isso que no final dos 1000 anos, Apocalipse 20, versículo 7, fala que quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, né? E ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para os ajuntarem em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra e sitiaram o arraial dos santos, a cidade querida, que é Jerusalém, que é onde está o rei. Eles vão tentar destronar Jesus. Mas desceu fogo do céu e os devorou, tá? Então, a gente pensa assim, como é que o diabo, depois de um governo de justiça de 1000 anos, com Jesus governando sobre a terra, como é que ele vai juntar tantas pessoas, tá? Como a areia do mar, tá? Tem muita gente, né? Então a terra vai ser povoada de novo, né? Que muitos vão morrer, né? Mas vai ser povoada de novo com aqueles que entraram na posse do reino, e eles vão gerar filhos e filhos e filhos, né? Então vai por 1000 anos. E aí vai ter gente que não vai se converter, que não vai subir a Jerusalém, que não vai se posicionar em favor do rei, tá? E depois vai ser seduzido pelo diabo no final dos 1000 anos, para sitiarem a cidade querida, tá? Para tentar destronar Jesus. Então, é isso que eu estou falando, que pessoas vão estar vivendo em pecados, morrendo também por causa dos seus pecados, como também, claro, o justo também pode morrer, tá? Então, haverá muitos que morrerão, tá? Então, é nesse sentido que está falando, né? E aí eu quero concluir para entrar no assunto, né? Se bem que eu estou vendo que o vídeo já está até se estendendo um pouquinho, então eu vou introduzir, tá? E depois acho que eu vou fazer um novo vídeo para então entrar especificamente no assunto da primeira e segunda ressurreição de novo, né? Vamos ver como é que as coisas vão andando daqui para frente, tá? Mas aí ele diz assim, então, Apocalipse 20, versículo 4. Então eu vi tronos, e se assentaram sobre esses tronos pessoas para julgar. O julgamento lhes foi dado, e eu vi a alma daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então ele está falando sobre pessoas que vão reinar, não são os súditos do reino, não são as pessoas das nações que vão entrar na posse do reino, que vão viver as suas vidas comuns aqui, com corpo natural, tá? Então, quem vai ressuscitar, nós lemos isso em Filipenses 3, 20 e 21,
que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, as pessoas que vão ressuscitar vão estar com corpos glorificados, que é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, 50, 53, que esta carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, porque é necessário que o corpo mortal se revista da imortalidade, que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, aqueles que vão ressuscitar vão ter os corpos transformados ou ressuscitados. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 15 a 17, fala sobre isso. Jesus vem, e aí então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, isso no arrebatamento ele fala. E 16 eles vão ressuscitar e nós, os vivos, vamos ser transformados. Então, todas as pessoas que vão ter o corpo ressuscitado neste momento, para a entrada do milênio, então esses aqui, né, vão ter também o corpo ressuscitado com corpo imortal. Então, eles não são os súditos do reino, que vão estar de todas as nações, não são as mesmas pessoas que vão comparecer perante o tribunal lá em Jerusalém, diante do Rei da Glória, tá? Em Mateus 25, 31. Então, não é o juízo final. Aqui esses vão ressuscitar. E aqui está falando que esta ressurreição, e ele fala então, esta é a primeira ressurreição, né? Mas os demais mortos, Apocalipse 20, versículo 5, os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem, tá? Então, quem vai participar desta primeira ressurreição? São aqueles que estavam passando pela grande tribulação. São aqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus. São aqueles que não adoraram a besta. Então, ele está falando de um tempo específico. Essa primeira ressurreição são as pessoas que vão passar pela grande tribulação. Elas vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Ok? Então, não são súditos do reino dessa forma, né? Mas, enfim. E aqui, inclusive, fala da seguinte maneira. Esses aqui é tão importante, né? Ele tem até um detalhe que ele fala. Eu vi a alma, que eu falei, como eu falei do rico e Lázaro, né? Que estão vivos, estão mortos no corpo, mas a alma está viva. E aqui ele fala, eu vi a alma daquelas pessoas, né? Dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Por que fala sobre decapitados? Por causa que vai ser um sistema de morte durante a grande tribulação, né? As pessoas que não adorarem a besta vão ser mortas. E aqui ele está sendo muito específico com relação à decapitação, tá? Então, essa primeira ressurreição tem a ver com as pessoas que vão reinar com Cristo, tá? E é por isso que ele fala no versículo 6, tá? Da primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele, com Cristo, sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Então, quem faz parte da primeira ressurreição? Todas aquelas pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. E no caso da tribulação, são as pessoas que foram mortos e mortos decapitados, tá? Mas vamos colocar da seguinte maneira. E os outros mortos, né, que morreram? E é a palavra de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Os mortos em Cristo, todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, tá? Só que até depois eu vou falar sobre isso, porque eu tenho que tentar fazer um outro vídeo para esclarecer esse ponto, tá? Porque as pessoas pensam... quer dizer, então... você vai falar assim, mas você tinha dito no outro vídeo que as pessoas vão ressuscitar antes da tribulação, que o arrebatamento é antes da tribulação. E como é que aqui está falando dessas pessoas ressuscitando depois da tribulação? Então tem mais de uma ressurreição. Essa é a grande dúvida que as pessoas têm, e por isso que eu vou fazer esse vídeo, vou encerrar daqui a pouco, e vou fazer um outro vídeo para então entrar com mais profundidade nesse assunto, tá? Mas aqui, que quem se a igreja, até me perguntaram a respeito disso, né? A igreja participa da primeira ressurreição, tá? E aqui quando fala a primeira, tá? Primeira ressurreição, a palavra primeira não quer dizer que só tem duas, primeira e segunda,
tá? E vou falar isso no outro vídeo para esclarecer, porque senão você vai ouvir isso, talvez não vai entender o que eu quero dizer. Mas a palavra primeira é que foi feita antes, tá? E a palavra grega da primeira quer dizer a principal, a mais importante. Não quer dizer um número ordinário, tá? De ordem, né? Primeiro e segundo. Tanto quando fala da segunda ressurreição, se você for ler no texto, né, de Apocalipse capítulo 5, né? Apocalipse 25, não fala de segunda ressurreição. Ele fala a primeira que vai acontecer, e depois os demais mortos que não reviveram até que os 1000 anos se findassem. Então ele fala, a segunda ressurreição vai ser depois dos 1000 anos que se completarem os 1000 anos. Então Apocalipse 20, versículo 5, ele fala, os demais mortos, os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, ok? Então não fala primeira e segunda. Então, primeira é porque, sim, vai ser primeiro do que os demais mortos, nesse caso aqui. Mas não quer dizer que é a única, a exclusiva, só tem 2 ressurreições. Então as pessoas leem esse texto, né, do versículo 4 e versículo 6, que fala primeira ressurreição, e pensa, primeira e segunda, só tem 2, tá? Então eu vou falar isso depois, tá? Então aguardem, no próximo vídeo eu vou entrar nesse assunto, tá? Mas ele está falando sobre a principal. E por que ela é a principal, tá? Então não é uma ordem, né, de primeira e segunda, mas é a principal. Por que ela é principal? Porque quem participar dessa ressurreição são pessoas que vão reinar com Cristo, ok? Então, a igreja está inclusa nessa ressurreição, nessa primeira ressurreição, nessa principal ressurreição, que é a ressurreição para governar com Cristo, tá? Então ele diz assim, por que é abençoado? Porque vão reinar com Cristo, versículo 4, e também porque ele fala, abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, na principal ressurreição, porque sobre esses a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Essa é a bem-aventurança, tá? É que eles vão ser sacerdotes de Deus e sacerdotes de Cristo e vão reinar com Cristo durante os 1000 anos, tá? Mas aqui especificamente, nesse caso desse texto aqui, quem são os participantes da primeira ressurreição, dessa ressurreição para reinar com Cristo? São aqueles que foram mortos decapitados, que foram aqueles que viveram durante a grande tribulação e não receberam a marca da besta. Tá? São aqueles que, em risco de morte, perseguidos pelo anticristo, eles não negaram a Cristo. Eles mantiveram o testemunho de Jesus Cristo. Eles mantiveram o testemunho da palavra de Deus, é o que está no versículo 4. Né? Então, essas pessoas que foram mártires da tribulação, durante o período da tribulação, que foram perseguidos e foram mortos, eles vão ressuscitar e vão ter o privilégio de participar dessa ressurreição para governar com Cristo durante os 1000 anos, para serem sacerdotes de Deus, para ter um corpo imortal, transformado, né, como as pessoas que vão ressuscitar, vão ter esse corpo transformados e já vão entrar na vida eterna. Vão ter o corpo glorificado para toda a eternidade. Então, bem-aventurado e santo é aquele que participa dessa primeira ressurreição, para reinar com Cristo em vida, ok? E aí, eu quero só para dar o desfecho, para depois eu vou aprofundar no outro vídeo, ele fala assim, no versículo 5, mas os demais mortos, tá? Os outros mortos, então aqui ele está falando, quais são os mortos que ressuscitarão? Os mártires, os que morreram, versículo 4, ok? E os demais mortos vão ressuscitar depois que os 1000 anos se findarem. E aí que entra a palavra que Jesus Cristo disse em João 5, 28, tá? 28 e 29. Então, eu vou ler esse texto também, tá? Para a gente ter clareza nesse sentido aqui, olha. Então ele fala assim, não vos maravilheis disso, João 5, 28, porque vem a hora em que todos os mortos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão dos sepulcros, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, como eu ouço, eu julgo, e meu juízo é justo. Porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então ele fala aqui, Jesus fala que todos os mortos
vão sair do sepulcro. Todos vão ouvir a voz de Jesus Cristo e vão sair para o sepulcro. E aqui está falando de ressurreição para a vida eterna ou para a morte eterna. Então aqui não é para entrar na posse do reino durante 1000 anos. Aqui está uma ressurreição para a vida eterna. É para o novo céus e nova terra. Então, ele fala a respeito disso. Em João 6, versículo 39 e 40, ele fala assim: pois esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, todos os mortos para a vida eterna ou para a morte eterna, que vão tomar posse da vida eterna ou da morte eterna, vão ressuscitar no último dia. E esse último dia não é o dia da tribulação, o último dia da tribulação, no final dos 7 anos. É o último dia porque Jesus falou: os demais mortos, tirando aqueles que foram mortos decapitados durante a grande tribulação, os demais mortos vão ressuscitar no último dia, no final dos 1000 anos. Porque Jesus vai então julgar as pessoas no último dia. É o Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Então, depois da tribulação, Satanás será solto, será seduzir as nações. E aí, então, Apocalipse versículo 20, capítulo 20, versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar deles, o céu e da terra. Versículo 12, 20, 12. Então eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Então, quem vai estar escrito no livro? Para que vai abrir o livro da vida? Porque todos os mortos vão se levantar dos sepulcros, vão sair dos sepulcros. João 5, 29. Tá? Todos mortos no último dia, depois do milênio. Tá? Para ser esse julgamento, é o que Jesus falou, João 5, 30. Tá? Eu vou julgar conforme estiver escrito, eu não vou levando esse partidarismo de alguém, tá? Ele vai julgar como ele vai ouvir o que está escrito nos livros. Vai ser lido o livro das obras de cada um e vai ser lido o livro da vida. Quem está no livro da vida? Então, todos os mortos, né, durante esse período do milênio, tá? Então não são os mortos salvos, né, desde o Gênesis, tá? São os mortos do milênio, em Cristo. Mas os mortos, desde o Gênesis, que foram condenados, que estão no lago de fogo, né? no Gehenna, desculpa, no lago de fogo, que é o lugar onde o rico estava, tá? Então, que é o Sheol, tá? Eu falei Gehenna é o quinto dos infernos, tá? Então eu falei errado. Então, essas pessoas que estiverem no Hades, na palavra grega, ou Sheol, que é o lugar de tormento, no hebraico, que é o lugar onde o rico estava, e Lázaro estava no lugar de consolo. As pessoas que morrem desde o Gênesis até o Apocalipse vão estar lançadas neste lugar chamado Sheol ou Hades, que é o inferno, onde o rico estava. E todos os mortos, e até a palavra fala aqui, então os mortos, tá, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Versículo 13, Apocalipse 20, 13. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. Então, as pessoas desde o Gênesis, que mortas para condenação, estão nesse lugar de tormentos, igual o rico estava lá. Tá? Lucas 16, versículo 19 em diante, até 31. Tá? Então, quem morrer sem a fé em Cristo vai para o lugar de tormento, mas Apocalipse 20, 13, a morte, o inferno vai entregar os seus mortos, que nele havia, e eles foram julgados, cada um conforme as suas obras. E depois, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, e todo aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é o Gehenna, que eu estava falando, que é o quinto dos infernos, tá? Que é a morte eterna, que é a segunda morte ou morte eterna. Então, é nesse sentido que eu estava falando. A primeira ressurreição é a principal ressurreição, aqueles que vão viver, já receber a vida eterna, o corpo glorificado para toda a eternidade. Tá? Então é bem-aventurado aquele que participa dessa primeira ressurreição. E fala assim, no versículo 6, Apocalipse 26, sobre esses a segunda morte não tem poder. Por quê? Porque quem participar da ressurreição depois dos 1000 anos, tá? Alguns vão ressuscitar para a vida eterna,
e outros vão ressuscitar para a morte eterna. Os que ressuscitarem antes do milênio, para reinar com Cristo, fala sobre eles, a segunda morte não tem poder, porque eles já vão ressuscitar para a vida eterna. Os demais mortos, do versículo 5, tem pessoas que morreram lá desde o Gênesis ou pessoas que morreram durante o milênio. Essas pessoas, né, podem ressuscitar para a vida ou para a morte eterna, tá? Porque é o que está escrito aqui, vão ser abertos os livros, quem estiver no livro da vida vai entrar para a vida eterna. Então, Daniel 12, 2 fala sobre isso. Todos os mortos vão sair, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da morte eterna. João 5, 28, versículo 29, todos os mortos vão sair no mesmo dia. Haverá um dia que todos os mortos vão ouvir a voz de Jesus. E quando será isso? Será no último dia. Tá? João 6, 39 e 40. João 6, 44. João 6, 54. Então Jesus fala nesse capítulo 6, eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Qual que é o último dia? É o último dia quando todos os mortos vão estar nos sepulcros e vão sair para a ressurreição da vida ou para a ressurreição da morte e da condenação eterna. Então, como Jesus falou em João 5,30, ele vai julgar depois dessa ressurreição, ok? Então, e aí ele vai ver quem está escrito no livro da vida e vai dar posse para a vida eterna. Daniel 12:2, João 5:29, tá? Vão ressuscitar para a vida eterna e vão entrar no novos céus e nova terra, Apocalipse 21, Apocalipse 22. Tá? E outros vão ouvir a voz de Cristo, sair dos sepulcros e vão ser julgados e condenados conforme estiver escrito nos livros. Tá? Então, Apocalipse capítulo 20, versículo número 13. Tá? Cada um julgado, homem, um a um, julgado conforme as suas obras, e vão ser lançados para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Tá? O próprio diabo vai ser lançado, então, anticristo e falso profeta vão estar lá, depois o diabo vai ser condenado, e depois todos os mortos do Gênesis ao Apocalipse, né? Vão ser julgados conforme as suas obras e vão ser lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Amém? Então, o vídeo se estendeu, tá? Mas eu vou falar mais a respeito desse assunto, mas só para que já começamos a ter um esclarecimento a respeito do que é a primeira ressurreição e da outra ressurreição, não é segunda, porque não é essa ordem cronológica, tá? A principal ressurreição de ressuscitar para a vida eterna, para não ter mais, a morte não ter mais poder e para reinar como rei e sacerdote durante os 1000 anos, é a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição, ou a ressurreição do último dia, é o último dia do milênio, antes da entrada do novos céus e da nova terra. Então, que Deus te ilumine, que você possa ler as escrituras, tá? Eu sei que existem muitos conceitos e preconceitos de muitas pessoas que foram ensinadas que existem duas ressurreições, tá? Mas eu vou falar mais no próximo vídeo para poder aprofundar um pouco mais nesse entendimento, mas leia bem cautelosamente, pode ler no grego, se você tiver facilidade para isso, tá? O que estou falando aqui, essa tradução aqui, né, do português, qualquer tradução do português traz essa realidade, tá? Então, leia exatamente esses versículos do Apocalipse 20, tá? Então, a partir do versículo 1, para você entender bem claro que está falando de pessoas da tribulação decapitadas, tá? Que vão reinar com Cristo, que vão participar dessa primeira ressurreição. Tá? Então, fala assim, e o outro que morreu de morte natural, então não vai reinar? Ele é igreja, né? E não vai reinar, tá? Não, então isso aqui são especificamente pessoas que viveram a grande tribulação, que não adoraram a besta, não receberam a marca, o número do seu nome, são pessoas que não se envergonharam do evangelho, são pessoas que testemunharam de Jesus, que não se envergonharam da palavra de Deus e que morreram decapitados, tá? E esses vão participar dessa ressurreição para reinar com Cristo, para que a segunda morte não tenha mais domínio sobre eles. Os demais, que vão ressuscitar depois dos 1000 anos, alguns vão ter, a segunda morte vai ter domínio sobre eles e outros não. Por isso que fala sobre esse assunto especificamente no versículo 6 da primeira ressurreição. São bem-aventurados porque já estão livres da condenação. E outros, né, depois do milênio, não. Alguns vão ser condenados e outros vão ressuscitar para a vida eterna,
né? No último dia, quando ouvirem a voz de Cristo e saírem dos sepulcros. Todos os demais mortos não vão reviver somente depois dos 1000 anos. Amém? Então, que Deus te abençoe com clareza, com iluminação, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, e vamos continuar a respeito desse assunto para a gente poder entender o que está escrito na palavra de Deus e possamos ter a percepção correta e um posicionamento correto nesses últimos dias. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.